Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos na nossa jornada dos 30 dias com salmos. A cada dia meditando em um salmo, um versículo ou um capítulo e buscando nessa reflexão sabedoria e paz. Sabedoria e paz. Hoje é o 14º dia, estamos chegando aí na metade da nossa jornada. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema Memórias que Abençoam. Memórias que Abençoam. E o texto que eu separei para essa reflexão é o texto do Salmo 124. É um texto de 8 versículos que eu vou ler aqui para você agora. Eu queria que você prestasse bastante atenção e vamos ver o que Deus tem para falar no nosso coração hoje. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 124. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Uma pergunta retórica. E se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram? Eles nos teriam engolido vivos com sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou, estamos livres. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quero sublinhar aqui para você, diante desse texto maravilhoso, essa pergunta que o salmista fez logo nos primeiros versículos. E se o Senhor não estivesse conosco quando os inimigos nos atacaram? E se o Senhor não estivesse conosco? Ou seja, ele está fazendo uma reflexão, uma análise, olhando para trás, fazendo uma retrospectiva da sua vida, e ao fazer essa retrospectiva, ele começa a fazer a pergunta, e que eu entendo ser talvez a principal das perguntas. E se o Senhor não estivesse comigo? E se o Senhor não estivesse comigo no momento de aflição que eu passei anos atrás, meses atrás, dias atrás? E se o Senhor não estivesse comigo naquele momento onde chegou um diagnóstico médico e aquilo me abalou de uma maneira tão intensa? E se eu não tivesse a presença de Deus comigo ali, será que eu teria suportado aquele momento? E se o Senhor não estivesse comigo no momento de luto? E se o Senhor não estivesse comigo no momento que eu estava profundamente triste porque uma pessoa partiu, ela faleceu e ao falecer parece que um pedaço foi arrancado de mim e a sensação que eu tinha é que eu não ia dar conta de viver a vida, de tocar a vida sem essa pessoa. E se o Senhor não estivesse comigo? Se o Senhor não estivesse comigo nos momentos de perigo, que nós chamamos de livramento, momentos onde estávamos sendo atingidos por alguma circunstância, pode ser um assalto, pode ser um acidente, só que de forma misteriosa, bem entre aspas aqui, misteriosa, somos libertos, conseguimos escapar. E se o Senhor não estivesse comigo? Bom, poderíamos fazer esse exercício o dia inteiro aqui hoje. E é um exercício que o salmista nos convida a fazer, que nos ajuda a encontrar sabedoria e paz. Olhar para trás é saudável. Eu queria sublinhar isso aqui para você. O problema é quando eu tento viver só o passado. O problema é quando eu fico preso no passado. Mas olhar para trás, olhar para o passado e perceber os meus avanços, aonde eu errei, aonde eu acertei,
contribui para que o meu presente seja vivido de forma mais intensa e com mais significado. Nós não podemos excluir a nossa história. Quem exclui a história acaba se matando por dentro. Isso aqui é muito importante você saber. Por mais sombria que tenha sido, ou sombrio que tenha sido o seu passado, você não pode desconsiderá-lo, porque de alguma maneira foi esse passado que te trouxe aqui e agora. Então, quando o salmista faz essa pergunta, e se o Senhor não estivesse conosco, se o Senhor não estivesse comigo, é porque ele está no presente. E quando ele olha para o passado, ele percebe que esse passado trouxe ele para esse estado presente. E como é bom saber que Deus esteve presente conosco, principalmente nos momentos que a gente achava que não ia dar conta. Diante dessa introdução toda, eu quero deixar para você aqui algumas aplicações bem práticas desse poder abençoador das memórias. As memórias que nós temos sobre o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E o primeiro ensinamento, o primeiro conselho que eu queria deixar para vocês é que as memórias do cuidado de Deus nos levam ao altar da gratidão. Preste atenção nisso. As memórias do cuidado de Deus, quando eu olho para trás e percebo o cuidado de Deus sobre a minha vida, imediatamente eu sou levado para o altar da gratidão. Eu sou levado a agradecer. Mesmo que o meu estado presente esteja difícil, mesmo que o meu agora, o meu hoje esteja tenebroso, quando eu olho para trás e percebo o cuidado que Deus teve comigo ao longo dos anos que passaram, imediatamente eu sou levado ao altar da gratidão no estado presente. A gratidão aqui se torna uma ferramenta muito poderosa para a gente suportar algum momento difícil. Mas percebe que para agradecer eu tenho que ter um histórico? Para agradecer eu preciso ter vivido algumas experiências. Hoje, se você passa por uma situação difícil e tendo a certeza que Deus está com você, no futuro, o que está acontecendo hoje se transforma em memória abençoada. E essa memória abençoada que você está construindo hoje vai servir para te ajudar a sustentar ou a suportar um momento difícil no futuro. Então, por isso que nós não podemos desconsiderar o nosso passado, não podemos fechar os olhos para o nosso histórico. Porque quando nós olhamos para trás e percebemos o cuidado de Deus sobre a nossa vida, o que a gente desfruta no presente? Gratidão. Gratidão. Então, as memórias do cuidado de Deus, as memórias abençoadoras, nos ajudam a estar no estado de gratidão, a estar no altar da gratidão. E quando eu sou grato no momento presente, independente das circunstâncias, eu dou conta. Eu dou conta de suportar esses momentos, eu dou conta de dar mais um passo e não desistir. Por quê? Porque a gratidão tomou conta do meu coração. O segundo conselho que eu quero deixar para você é que as memórias do cuidado de Deus nos ajudam a enfrentar os medos do presente. Eu já estou no altar da gratidão. Essa gratidão está nutrindo o meu coração e a minha alma. E agora os medos do presente, os fantasmas do presente, os demônios que aparecem na minha frente no estado presente, agora podem ser enfrentados de frente. Eles podem ser enfrentados de cabeça erguida. Por quê? Porque eu tenho um histórico de memórias do cuidado de Deus sobre a minha vida. A adversidade que eu estou enfrentando no presente, ela vai ser suportável e vai ser vencida quando eu contabilizo o cuidado de Deus do meu passado. Então, as memórias abençoadoras, as memórias do cuidado de Deus sobre a minha vida, me dão força e autoridade espiritual para enfrentar qualquer adversidade no estado presente.
Não importa o tamanho da dificuldade. Não importa. A título de comparação e para ilustrar para você, é como se nós estivéssemos na escola. Antes de aprender a equação do segundo grau, necessariamente eu preciso fazer e aprender a fazer contas básicas. Contas de soma, subtração, divisão, multiplicação. Eu preciso entender o que é uma raiz quadrada. Percebe? Existe uma evolução no aprendizado para que eu consiga fazer questões mais complexas no futuro. E é por isso que nós consideramos o cuidado de Deus, lembramos do cuidado de Deus, para que possamos enfrentar qualquer medo no estado presente. E o terceiro e último conselho que eu quero deixar para você é que as memórias do cuidado de Deus enchem o nosso coração de esperança. Agora eu estou falando de futuro. Olha só que interessante isso. Quando eu olho para trás e percebo o cuidado de Deus sobre a minha vida, é como se eu encontrasse forças para não desistir do presente e sonhar com o futuro. Lembrar do cuidado de Deus sobre a minha vida me faz sonhar com o futuro. Um futuro que não seja tão assustador. Um futuro que não seja tão amedrontador. Como que vai ser amanhã? Será que vai dar certo daqui a um mês? Será que daqui a alguns anos eu vou conseguir? Será que eu vou vencer algumas dificuldades que estão já me aguardando no futuro? O que vai fazer você lidar com essa expectativa do futuro é você saber que Deus sempre esteve com você no passado, está com você agora no presente, e agora você pode ter o seu coração cheio de esperança, que independente do que vai acontecer no futuro, Deus vai estar com você. Deus vai estar com você. É por isso que o salmista termina o Salmo 124 dizendo: nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É a conclusão que ele chega. Ele olhou para trás e percebeu: nossa, se o Senhor não estivesse conosco, a gente não teria chegado aqui nesse presente. E agora que nós estamos nesse presente, enfrentando as lutas do presente, nós podemos sonhar com o futuro, porque independente do que vai acontecer, Deus vai estar conosco e vai transformar as nossas lutas em escola. Em escola. Ou seja, Deus vai transformar as nossas batalhas em treinamento para que a gente fique cada vez mais forte, cada vez mais resistente para suportar as outras adversidades que já estão nos aguardando no futuro. É extraordinário a gente observar essa sabedoria dos Salmos. Quando nós podemos analisar esses tempos, passado, presente e futuro, e perceber que o ponto em comum nesses três tempos diferentes, passado, presente e futuro, é a presença de Deus. Deus esteve comigo ontem, Deus está comigo hoje e Deus estará comigo amanhã. É a única certeza que precisamos ter para dar conta da nossa vida. Então, hoje eu quero convidar você a não só meditar nessa palavra que foi ministrada aí no seu coração, mas fazer um exercício. Recuperar aí na sua memória lembranças do cuidado de Deus. Momentos específicos da sua vida que você sabe que se não fosse o Senhor na sua vida, se não fosse Deus na sua vida, você não chegaria até aqui. Eu quero te convidar a fazer esse exercício, porque ao fazer esse exercício, você vai entrar no altar da gratidão, vai enfrentar os medos do presente e vai ter sonhos maravilhosos sobre o futuro, porque você sabe que Deus vai estar com você independente das circunstâncias. É isso. Quero orar por você e abençoar a sua vida. E hoje nessa oração eu quero muito agradecer a Deus, porque se você está aqui agora, se eu estou aqui agora falando com você, é porque Deus cuidou de mim, Deus cuidou de você para chegarmos até aqui. Então hoje a minha oração é de gratidão a Deus pelo cuidado dele sobre as nossas vidas. Vamos falar com Deus? Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor reservou para nós nessa jornada. Obrigado pelo ensinamento de hoje,
que nos faz olhar para trás e perceber o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Pai, obrigado pelos livramentos, obrigado pelas providências, pelas provisões financeiras, obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou na nossa vida ao longo da nossa história, que nos ajudaram nos momentos difíceis. Pai Santo, também te agradecemos pelos momentos difíceis, porque esses momentos difíceis nos fortaleceram e nos capacitaram para que pudéssemos chegar até aqui. E se o Senhor não estivesse conosco, presente na nossa vida, cuidando da nossa vida, nem aqui chegaríamos. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque podemos viver o presente na certeza que o Senhor está aqui, agora, cuidando de nós. E muito obrigado porque nós podemos sonhar com o futuro, ter esperança, porque o Senhor se faz presente na nossa vida e já nos dá a garantia que amanhã o Senhor já está nos aguardando. O amanhã que o Senhor já conhece, já tem o Senhor ali de braços abertos esperando a nossa chegada. Muito obrigado, Pai Santo. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse cuidado e muito obrigado por essas lembranças, por essas memórias que estão no nosso coração, que estão na nossa alma, que nos ajuda a viver a cada dia, a enfrentar cada dia. Obrigado mais uma vez em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde sempre. E não se esqueça de fazer esse exercício de recuperar as memórias do cuidado de Deus sobre a sua vida. Quero também sempre aqui destacar que nós temos um curso chamado Salmos para Dormir. Salmos para Dormir, que é um curso voltado para as pessoas que têm dificuldade para dormir e precisam de uma ajuda. E o livro dos Salmos também é muito poderoso para contribuir com um sono de qualidade. Esse curso ele tem um foco no Salmo, mas também tem um foco em estratégias terapêuticas para que você encontre um sono tranquilo. Então, se você estiver interessado ou souber de alguém que precisa dessa ajuda, é só clicar no link da nossa bio aqui, que você vai direto para a página que explica direitinho como é que funciona o curso, tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim permitir, na nossa jornada dos 30 dias. Até mais!